Oi, gente, a paz do Senhor. Eu me chamo Isabelle e hoje eu vim contar para vocês a minha experiência de como eu recebi o dom de línguas. Antes de começar, eu queria deixar uma passagem para os irmãos que está lá em 1 Coríntios 12, versículo 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Lá no versículo 27 diz assim: Ora, vocês são o corpo de Cristo e a cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. E no versículo 31, entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Esse capítulo 12 inteirinho de 1 Coríntios vai falar acerca dos dons espirituais. Quando eu pensei nesse vídeo para fazer para vocês, para falar como eu recebi esse dom, eu vi que seria algo muito forte e que ajudaria muitos meus irmãos também que estão em busca deste dom. Eu nasci em berço evangélico, a minha família é evangélica, desde criança eu ia para a igreja, mas muitas vezes eu saí da igreja. E já vai fazer um ano que eu tô firme para a honra e glória do Senhor, e eu comecei a buscar por dons espirituais agora. Eu sempre soube do dom de línguas, né? Inclusive eu acredito que é o dom que as pessoas mais têm interesse em receber, né, da parte do Senhor, porque eu acredito que seja o dom mais conhecido, ou um dos, né, porque são vários tipos de dons, mas eu queria muito falar em línguas. E uma vez eu fui pro encontro, foi no ano passado, e lá eu fui batizada com o Espírito Santo, e eu recebi uma frase em línguas. Aquela língua veio na minha mente, né? Geralmente quando nós somos batizados com o Espírito Santo, nós recebemos as línguas e às vezes não acontece. E o batismo com o Espírito Santo, ele pode ter a evidência em falar em línguas. Mas não quer dizer que se você não fala, que você não foi batizado com o Espírito Santo. São coisas diferentes. Até porque os dons espirituais são entregues pelo Espírito Santo, mas a cada um é dado conforme o Espírito Santo quer dar. Então, ali eu fui batizada, recebi essa frase e eu pronunciei essa frase e eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito realizada, eu queria muito mais da glória de Deus. E aí eu comecei a perguntar ao Senhor por que Ele tinha me dado apenas uma frase. E comecei a falar com o Senhor que eu queria mais. Eu queria falar em línguas, eu não queria apenas uma frase. Eu queria variedades de línguas. E eu comecei a buscar por esse dom. Então, quando eu voltei do encontro, né, eu comecei a intensificar as minhas buscas pelo Espírito Santo. Eu tava fazendo propósito, eu tava fazendo jejum. Os jejuns que eu faço geralmente são jejuns de campanha, então eu tiro 5 dias, 5 horas de jejum a partir do momento que eu acordar. Então não importa a hora que eu acordar, quando eu acordo eu fico 5 horas sem comer. E eu tava fazendo esse jejum e eu também tava orando pela madrugada. Inclusive é o meu combustível. E eu aconselho muito a vocês que querem ter autoridade no mundo espiritual a oração da madrugada. A oração às 3 horas da manhã, ela traz muita autoridade para o nosso espírito. E ela destrava muitas cadeias, ela destrava muitas fortalezas espirituais, ela destrava dons espirituais, ativa dons espirituais. É uma oração muito poderosa. É quando a gente busca o Senhor pelas madrugadas. Inclusive é bíblico, né? Da nossa busca ao Senhor também ser nas madrugadas. E eu comecei a orar às 3 horas da manhã e isso estava fortalecendo muito o meu espírito. E teve um certo dia em específico que eu fui fazer uma oração junto com uma missionária, Ana Cláudia, que, se eu não me engano, ela foi até consagrada pastora, né, pra honra e glória do Senhor Jesus. E ela estava fazendo essa oração na madrugada e durante a oração ali, ela falou assim, hoje, nessa noite, dons serão ativados. E quando eu ouvi ela falando aquilo, eu orei junto com ela, com aquilo que ela estava falando, e eu confiei com todo o meu coração, com todo o meu ser. E na minha mente eu falei, Senhor, eu vou descer, eu vou ajoelhar e eu vou orar ao Senhor, eu vou chamar por Ti. Se o Senhor estiver aqui, ativa o dom de línguas sobre mim. Eu quero mais, eu não quero só uma frase. Eu não quero apenas uma frase. Eu quero falar mais, eu quero orar em espírito. Era um dos meus sonhos também, a oração em espírito, né? Até
Paulo fala sobre isso, né, lá em Efésios 6. Orem no Espírito a todo momento e com súplicas ao Senhor. E eu queria muito orar em Espírito. Então, era 3h40 da madrugada quando eu terminei de orar com ela ali, né? Ela tava orando em live, então ela termina a oração dela, eu continuo a minha. E ela terminou, e aí eu desci de joelho, 3h40 da manhã. Eu abaixei minha cabeça, chamei o Espírito Santo e falei aquela frase. No momento em que eu falei aquela frase, eu fui tomada pela glória de Deus. E o Espírito Santo me visitou ali naquele momento e eu comecei a falar muitas e muitas e muitas línguas e começava a se intensificar. E aquela única sílaba que eu tinha, aquela única frase que eu tinha, ela já não foi mais falada, porque o Senhor renovou as minhas línguas e Ele me dava muitas e muitas línguas e era como se eu estivesse conversando ou falando diretamente com Ele. Eu estava totalmente consciente do que eu estava fazendo, de que eu estava falando, mas eu não queria parar. Eu fui tomada pela glória de Deus. E ali já não era mais eu que estava orando, mas era o próprio Espírito Santo que estava orando através de mim. E foi algo lindo. E o meu joelho, eu lembro que o meu joelho começava a doer. E eu ficava no meu espírito e na minha mente, tipo, meu joelho tá doendo, mas eu não consigo parar. Eu não consigo parar. E aí eu descia e sentava e eu continuava falando em línguas e parecia que eu estava orando literalmente como diz na palavra do Senhor, que eu estava com uma oração em súplica. Era uma oração de pranto, de súplica, porque eu orava e eu clamava e era tudo em línguas, tudo em línguas, tudo em línguas. Era como se eu estivesse literalmente falando a língua dos anjos. E foi algo lindo e muito poderoso. E impactou toda a minha casa, porque embora estava de madrugada, mas todo mundo ouviu. O meu cachorro, eu lembro que o meu cachorro começou a latir. E ele latia muito e eu não parava de falar. E ele latia e eu continuava falando. E o Espírito Santo ministrando através de mim. Foi assim, uma coisa linda. E eu me levantei. Era 4h30 da manhã. Eu fiquei 50 minutos falando em línguas sem parar, orando em súplicas. Não eu, né, mas o próprio Espírito Santo. E para deixar registrado também aqui para os irmãos, né, acerca de quais dons que nós devemos pedir e esperar que sejam entregues a nós, né, pelo Espírito Santo. Aqui em 1 Coríntios 12:7 está escrito assim: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a outro a fé, pelo mesmo Espírito a outro dons de cura, pelo único Espírito a outro poder para operar milagres, ou a outro a profecia, a outro a interpretação de línguas, variedades de línguas, e todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Então que esse vídeo venha edificar a vida dos meus irmãos, né, acerca da busca pelos dons espirituais. Se você já foi, né, já foi batizado com o Espírito Santo, se você já recebeu o dom de línguas ou se você tem alguma experiência com outro dom, deixa aqui nos comentários para edificar também a vida de outros irmãos, né? E vamos intensificar as nossas orações pela glória e pela manifestação do Deus Altíssimo, porque existe uma glória que nos será revelada nos céus. E essa glória que nos será revelada não tem como comparar nada a essa glória que virá dos céus até nós. Então, ore sem cessar. A palavra do Senhor diz que se nós buscarmos o Senhor, nós o encontraremos. Que se nós clamarmos a Ele, Ele deixará ser encontrado por nós. Por isso, clame ao Senhor, busque ao Senhor. Clame a Ele com oração, com súplica, com clamor. Mostre a Ele que você quer, que você está disponível para Ele fazer a obra dele. E jamais retenha a glória de Deus. Jamais retenha a presença de Deus. Jamais retenha a manifestação do Espírito Santo sobre a sua vida. E que Deus esteja com todos vocês. Amém.